Graças e paz, meus queridos. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define fé da seguinte forma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Chama a sua atenção porque o texto define fé como certeza e convicção. Então, na fé bíblica, não há espaço para dúvida. Na fé bíblica, nós somos ensinados a crer e ter a certeza da resposta. E a base para que nós possamos crer de acordo com esse versículo não está na própria fé, mas está em quem nós depositamos a nossa fé. A nossa fé, ela é direcionada, depositada em Deus. E lembro aos irmãos que o Deus que a Bíblia nos apresenta, ele é o soberano. É aquele que tem toda autoridade, poder, glória e majestade. E que por causa disto, nós devemos confiar. O próprio Jesus Cristo, que é Deus, Deus encarnado, aquele que viveu entre nós, ele fez algumas promessas para a sua igreja, para o seu povo. E dentre elas, aquela que ele diz que está conosco sempre, e que jamais há de nos abandonar. E também promessas no sentido de que nós podemos confiar nele e descansar nele no nosso viver, porque ele é aquele que cuida de cada um de nós. Então, fé é convicção, é certeza. E neste momento, queridos, nós precisamos viver esta fé bíblica, na certeza de que o nosso Deus, que é poderoso e que conduz a nossa história e a sua vida, está conduzindo a história de acordo com a sua vontade e para a sua glória. O autor desta carta aos Hebreus, ao definir fé, na sequência ele nos dá uma série de exemplos de pessoas que exerceu essa fé. E um destes exemplos cita a pessoa de Abraão, que nós conhecemos como o pai da fé. Deus fez uma prova com Abraão e solicitou que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E nós sabemos que Abraão se preparou e foi sacrificar o seu filho Isaque de acordo com as orientações do Senhor. E ele estava a ponto de sacrificar o seu filho quando uma voz disse: não, você não precisa sacrificar o rapaz. E o que nós entendemos naquele texto é que Deus disse a Abraão: você de fato provou a sua fé e obediência à minha palavra. No texto em Gênesis não fica tão claro a motivação de Abraão, mas aqui, neste livro, o autor nos diz por que é que Abraão foi sacrificar o seu filho. Capítulo 11, versículo 19, diz o seguinte, falando de Abraão dentro desse contexto do sacrifício do seu filho. Diz assim: porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha aqui a razão por que Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão conhecia Deus, tinha uma relação de intimidade e proximidade com Deus. Ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus havia lhe mandado sacrificar o seu filho. E por conhecer a Deus, e tendo no seu coração a certeza, a convicção, de que ele era poderoso para ressuscitar Isaque, caso ele o sacrificasse, é que ele foi então obediente ao Senhor para apresentar o seu filho em sacrifício a Deus. Então este é um grande exemplo de fé. Não fé na fé, mas fé em Deus. E nós, queridos, somos convocados a vivenciar a mesma fé de Abraão, porque esta mesma fé foi nos dada como dom de Deus. Então que nós entendamos isto. Não é fé na fé, é fé em Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Quando Deus afirma algo, ele cumpre. O que nós precisamos é crer. Portanto, queridos,
em meio a essas dificuldades, os problemas que nós estamos vivendo nos últimos tempos, não devemos perder a esperança. Não devemos nos desesperar. O que se espera de nós, que somos conhecedores da palavra, é que possamos ter fé. Porque fé é certeza, fé é convicção. Então, que nós vivamos a fé que dizemos ter. Fé em Deus, Senhor da história, socorro presente na tribulação. Cristo que afirma, eis que eu estou convosco até a consumação, até o final dos séculos. Meus queridos, precisamos descansar e confiar no Senhor. Mesmo que à nossa frente nós não tenhamos aí um bom horizonte, não saibamos o que vai acontecer, mas devemos ter a convicção de que o nosso Deus está à nossa frente, nos conduzindo de acordo com a sua vontade. E a vontade dele, lembre-se, é sempre boa, perfeita e agradável. Então, queridos, que nós possamos descansar no Senhor, confiar na sua providência, no seu cuidado, no seu amor e na sua misericórdia. E como servos do Senhor, buscar cumprir a sua vontade, viver de acordo com a sua palavra, manifestando a sua graça, testemunhando para outros da nossa fé e levando outras pessoas a confiar no Senhor. Porque fazendo isto, queridos, testemunharemos acerca do poder de Deus e teremos tranquilidade, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso. Por isto, descanse no Senhor, confie em Deus e não ande ansioso. Espera pelo Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que possamos de fato viver esta fé, fé certeza, esta fé, convicção de que o Senhor está presente e atuando em nossas vidas, em nossa família, neste município, no Brasil e no mundo. E que assim, queridos, com esta convicção, nós louvemos ao Senhor e possamos descansar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza para que possamos viver a fé que foi depositada em nossos corações. Ao Senhor toda a honra e glória. E que em nós haja tranquilidade, porque o Senhor garante o cuidado dele em relação às nossas vidas. Que a paz do céu invada nosso coração e que nós possamos ter dias melhores na presença do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós e da nossa nação. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor.